Estão me ouvindo? Do que estava dividido, unidade ele faz. Do que estava dividido, unidade ele faz. Boa noite, amados irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da página da Diocese de Parnaíba. Sejam todos bem-vindos a mais uma live pela nossa página. Vamos hoje redescobrir o Cristo no caminho. Hoje nós somos convidados a redescobrir esse Cristo através dessa unidade plena de amor. Vamos caminhar juntos. Cristo é nossa paz. Né? O que estava dividido, ele uniu. É nesse mesmo intuito que nós vamos hoje conversar um pouco sobre a campanha da fraternidade, né? E temos hoje aqui participantes especiais que estarão conosco para falar desse tema, da primeira parada, a segunda e a terceira. E temos também a participação da professora Vera, que cantará o hino da campanha para nós, fará a oração, o Frei Garcia, pároco da paróquia de São Sebastião, o diácono Ribamar, assessor das pastorais sociais, irmã Magali, coordenadora da pastoral da criança, né? Então, vamos dar início ao nosso encontro hoje, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir agora um pouco do hino, através da nossa irmã Vera, que vai cantar o hino para nós, para nos animar, começar firmes e fortes com mais uma live que veio buscar a unidade cada vez mais em Cristo Jesus, que é nossa paz. Olha, o USB. Cheguei! Venham todos vocês, venham todos, unidos no só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade ele faz. Do que estava dividido, unidade ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez um caminho Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez um caminho Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade ele faz. Do que estava dividido, unidade ele faz. Venham todos vocês testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade ele faz. Do que estava dividido, unidade ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade ele
faz. Do que estava dividido, unidade ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Em nome de Cristo, que é a nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade ele faz. Do que estava dividido, unidade ele faz. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade ele faz. Do que estava dividido, unidade ele faz. Cristo é nossa paz. Tá ouvindo, não? Juan, não estamos lhe ouvindo. Nessa certeza que Cristo é nossa paz, vamos juntos, vamos rezar, orar. Oração do Divino Espírito Santo para nos iluminar nessa live. Para que nós possamos, assim, estar iluminados, repletos de amor e transbordantes desse amor de Cristo Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 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 O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Enquanto iam conversando, discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como vedados e não reconheceram. Perguntou-lhes então, de que estão falando pelo caminho e por que estão tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhes, és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém, que não sabe que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele, que foi? Disseram, a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso, em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essa coisa sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes de nascer o sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo não viram.
Jesus disse: é gente sem inteligência. Como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achavam dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar diante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentados conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou e partiu e serviu-lhes. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, pela página da Diocese de Parnaíba, nessa leitura tão espiritual e tão provocativa, Jesus tem um convite para nós de forma bem sucinta. A campanha da fraternidade, ela é algo que veio para construir pontes. A campanha da fraternidade não veio construir muros. Os muros são daqueles que não dialogam. Os muros são daqueles que não querem enxergar Jesus no caminho. Os muros são daqueles que são resistentes na fé. Os muros são daqueles que são insensíveis em enxergar o Cristo sofredor nos caídos. Os muros são aqueles que não governam com iniquidade. Mas Jesus nos mostra um caminho bem sucinto para seguirmos, redescobrindo o caminho junto com ele, através do diálogo, do compromisso. Cristo é nossa paz, é o tema da nossa live de hoje, onde você é convidado a abrir seu coração junto conosco, para viver essa experiência plena em sua vida, como comunidade de fé, como você que tem outro credo, como você que está na sociedade de forma ativa, trabalhando, em prol do bem comum do outro. E hoje, nós somos convidados a resgatar essa plena comunhão a partir desse sinal de Jesus Cristo. E essa leitura do Evangelho, junto, que está dentro da campanha da fraternidade, nos faz abrir os olhos para que possamos enxergar o amor. Não muros. Os muros cercam e os muros não cegam de enxergar quem está do outro lado. Mas é como o Papa Francisco vem nos convocando. Vamos construir pontes. As pontes nos dá a total liberdade de ir ao encontro daquele que está precisando. As pontes nos dá a total liberdade de dialogar, de conviver, de amar. Não podemos construir muros. Os muros é daqueles que polarizam a fé, a campanha da fraternidade. E hoje nós estamos aqui, nesta live tão maravilhosa, para que a gente possa abrir o coração e entender que os muros que polarizam, dificultam o encontro, ele não é o caminho que nós devemos buscar. A campanha da fraternidade nos propõe como tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Cristo é nossa paz. Do que era dividido, fez unidade. E é com esse intuito que nossa live caminhará e despertar em você, meu irmão, minha irmã, que está aí, para caminhar junto conosco nesse ano de 2021, nessa belíssima trajetória com Jesus, assim como os discípulos de Emaús estavam com ele, naquele primeiro momento não enxergaram ele, mas depois que ele partiu o pão, eles tiveram aquela experiência maravilhosa de estar com Jesus. Que nós possamos também estar nessa experiência com ele,
se esquivando de tudo que polariza, que divide, mas buscando o diálogo, o compromisso e amando o outro, e amando os mais pobres, principalmente, que é o nosso tesouro de nossa igreja, de todos nós, fazendo o bem comum para o outro, sendo sensível, como o próprio tema da leitura orante nos propõe, a sensibilidade que nos provoca esse despertar do amor, um amor pleno, o amor daquele que se doa de forma intensa, assim como Jesus veio nos despertar isso em nós. E nós possamos, daqui para frente, ter essa caminhada de fé, de solidariedade e de amor. Eu me chamo Juan Silva, sou vice-presidente da Caritas, faço parte das pastorais sociais. E agora eu passo a palavra para a nossa irmã Vera fazer a oração da campanha. Já que você se apresentou, eu sou a professora Vera, coordenadora da Pastoral da Educação, também uma pastoral social. Eu queria só uma frase antes da oração, dizer que esse hino realmente é um convite. E que depois desse convite cantado, a gente, como pastoral da educação, reforça o apelo cristão que ressoa nos nossos ouvidos. Venham caminhar com o Mestre Jesus, o resto tudo vos será acrescentado. Então, é isso. Vamos à oração da campanha. Deus da vida, da justiça e do amor. Nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo, como um compromisso de amor, criando pontes que unem, em vez de muros que separam e geram a indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possam testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. 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 Muito obrigado, Vera, pela sua oração muito forte para nós. Nesse momento, dando continuidade à nossa live, nós vamos passar a palavra para os convidados, onde eles vão falar a primeira parada, o ver, depois teremos a segunda parada, o julgar, e a terceira parada, o agir. Na primeira parada, vamos passar a palavra para o Frei Garcia, pároco da paróquia de São Sebastião e assessor da equipe de campanha da Diocese de Parnaíba, para que ele possa nos alimentarmos de tanta fé e solidariedade. Então, boa noite. Gostaria de iniciar a fala cumprimentando aos irmãos, né, que participam conosco desta live e, de modo assim especial, a todos aqueles que acompanham as redes sociais da Diocese de Parnaíba, que fazem parte dessa rede, dessa grande rede que é a igreja, que buscam seguir de fato o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, buscando assim viver segundo aquilo que ele nos propõe na sua palavra, que a cada dia devemos assim reacender a chama do seu amor entre nós. Então, nós vamos aí, a primeira parte, que é a primeira parada, vamos falar um pouquinho sobre a campanha da fraternidade, à luz daquilo que o texto nos propõe. Eu gostaria, assim, a parada já quer de nós uma reflexão, um olhar diferente, né? À luz também do texto dos discípulos de Emaús, que é o texto evangélico que norteia a campanha da fraternidade deste ano. Então, para nos mostrar que nós estamos a caminho e, como peregrino, também estamos indo ao encontro do Mestre. É por isso que a primeira parada vai nos convidar também, como os discípulos, a nos situarmos no tempo, é um convite para conversar sobre os acontecimentos mais recentes que marcam nossa história e observar se as alternativas e saídas
que identificamos são opções coerentes com a boa nova do Evangelho que Jesus nos anuncia e que constantemente ele vem até nós. Por isso que o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús foi um momento, digamos, surpreso, surpreendente, e ao mesmo tempo um encontro desconfortante, né? Uma vez que os discípulos de Emaús estavam voltando de Jerusalém, como nos apresenta o texto bíblico, e no caminho Jesus vai e os acompanha. E é nesse contexto de sofrimento, de dor, de assim, digamos, falta de esperança, que Jesus vem até eles. O momento em que Jesus havia sido crucificado e parecia que a esperança em que ele tanto colocou, a pessoa em que ele tanto colocaram a esperança, naquele momento acabou ali na cruz. E é nesse contexto já de crucifixão e ainda não de uma compreensão aprofundada da ressurreição que os discípulos estão aí voltando para Emaús e que nós também, no primeiro momento, revivendo o texto da campanha da fraternidade, nós vamos procurar ver e olhar para a nossa história no presente momento em que nós estamos vivendo. Por isso que os discípulos viveram uma experiência amarga, aí, digamos, desse momento de desânimo, e Jesus vem ao encontro dele animá-los, e ao mesmo tempo nós podemos nos situarmos nessa dimensão mais universal e global, para também nos situarmos dentro da proposta da campanha da fraternidade desse ano, que nos convida a ser instrumento de paz, assim como Cristo. Cristo é a nossa paz, como o tema nos faz, do que era dividido, nos fez unidade. Para isso, nós podemos, assim, nos reportarmos os impactantes acontecimentos, assim, da condenação e da morte de Jesus, que deixam os discípulos entristecidos, por isso retomam o caminho de Emaús e discutem no caminho sobre toda essa realidade de dor e sofrimento. Então, diante dessa realidade vivida pelos discípulos de Emaús, a campanha da fraternidade ecumênica desse ano nos convida a nos colocarmos no caminho como discípulos de Jesus também e percebermos todos os acontecimentos que fazem parte da nossa história, de modo particular da nossa história atual, do momento histórico em que estamos vivendo. E para isso nós podemos aí nos reportarmos aos impactos provocados pela pandemia do Covid-19, que até hoje vem até nós, e que atinge de modo global a humanidade inteira, onde essa pandemia interrompeu, assim, de modo bem direto, centenas de milhares de vidas. Então, todas essas vidas foram interrompidas e, consequentemente, elas não estão voltadas somente para a estatística, mas foram vidas e histórias interrompidas de pessoas que faziam parte dessa história e que, de modo assim inesperado, em virtude da pandemia, foram tiradas do nosso meio. Então, a campanha aí nos convida também a nos reportar dentro desse contexto todo e a vermos essa realidade em que vivemos, consequente da pandemia. Então, são momentos de incerteza, de insegurança, e que, ao mesmo tempo, exige de nós uma vivência da solidariedade como compromisso com a vida nossa e com a dos outros. Por isso que, de um modo bem expressivo e direto, aqui no nosso país, no Brasil, a pandemia escancarou as desigualdades e a estratificação racial, econômica e social em que o país estava vivendo e que, de modo bem expressivo, a pandemia revelou. Então, se a gente observar que nesse período de pandemia, a resistência ao isolamento social, ela também se apresenta como ameaça à própria vida humana, porque o isolamento requer também uma compreensão do cuidado para comigo e para com o próximo. E se a gente observar dentro do nosso contexto de país, houve muitas posturas que foram contrárias a essa dimensão, seja por parte de governantes,
seja por parte de uma parcela significativa da sociedade, que de uma certa forma expôs o quanto ainda precisamos amadurecer quando o assunto diz respeito à empatia e o amor em relação ao próximo. Então é fundamental compreender o espírito da campanha à luz desta palavra que expressa de fato a essência da fé cristã, que é o amor. Por isso que durante a pandemia, então, não também deixaram de, não cessaram a violência, nem o racismo, além de nós presenciarmos inúmeras mortes provocadas tanto pela pandemia como por diversos outros sofrimentos, já que a pandemia levou muitas pessoas a viverem ou a gente presenciar atualmente uma situação de miséria também no nosso país. Então, estamos vivendo de uma certa forma, visualizando a nossa realidade atual, estamos vivendo uma cultura da falta de empatia e indiferença. É um momento de incerteza e de dúvida que deve gerar em nós, em vez do medo, deve gerar também um sinal de confiança. Por isso que a pandemia ela deve nos levar a visualizar, além dessa realidade toda que nós estamos vivendo, como os discípulos de Emaús foram capazes de, no contato com o Mestre, perceber que os sinais de morte ficaram para trás, mas que a presença do ressuscitado os acompanhou e que agora é ele que os assiste. É nesse sentido que o texto também nos propõe, a partir da fala dos discípulos com o Mestre, que pergunta, né? O que conversam pelo caminho. Então, Jesus faz essa pergunta aos discípulos para ver de fato o que é a experiência que eles estão vivendo, e eles se fazem assim, ficam surpreendidos com a resposta, porque pensava que aquele que o acompanhava não conhecia toda a realidade e o sofrimento que eles estavam passando. E é nesse sentido também que nós, hoje, vivendo esses momentos de tensões, de conflitos econômicos, políticos, sociais e culturais, nós também somos chamados a reanimar a nossa esperança no Cristo que vem até nós, para que nós possamos, sendo instrumentos dele, levar uma palavra de esperança e de paz, e não ficarmos nessa dimensão também da tristeza e da dor que assola a humanidade em virtude de diversas situações difíceis em que nós estamos passando, né? Então, nossas respostas a essas perguntas dependerão também, de uma certa forma, da percepção de mundo em que nós temos acerca de si e a respeito também do mundo, e nesse sentido a nossa fé deve nos iluminar a estar sempre num diálogo aberto para com os acontecimentos da vida, para, sobretudo, acolher as diferentes percepções de mundo, buscando superar, sobretudo, aquilo que nos divide, aquilo que nos distancia, e em vez de criar muro, sermos capazes de criarmos ponte que nos liga. Essa é a grande proposta da campanha da Fraternidade Ecumênica desse ano, tendo em vista a defesa dos direitos humanos na sua dimensão mais universal, tendo em vista, sobretudo, aqueles que sofrem e estão à margem do poder econômico, civil e social. E hoje nós vivemos em um contexto de Brasil que vive uma efervescência de novos movimentos sociais, nos deparamos com tensões conflitantes enfrentadas desde aí a campanha da Fraternidade de 2016, também nos deparamos com o conturbado processo eleitoral de 2016, gerando polarizações, não só no campo das dimensões das relações da política, mas também até dentro do nosso espaço celebrativo, que é a igreja, nas nossas comunidades, nas nossas famílias. E, consequentemente, a pandemia também nos trouxe a séria situação do aumento do desemprego, gerando um maior número de pobreza, uma grande número de pessoas que vivem à margem do poder, que vivem na pobreza, aumentando assim as desigualdades sociais.
A fragilização das relações e das condições de trabalho também é outro fator que afeta e assola o nosso tempo atual. E, sobretudo, a proliferação do uso indevido das redes sociais com a difusão de fake news, que muitas vezes nós costumamos divulgar aquilo que achamos interessante, aquilo que nos convém, e não de fato aquilo que a nossa fé nos aponta como verdade, que é Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. É por isso que nesse mundo de polarizações e nesse mundo virtual nós nos deparamos com realidades conflitantes, onde pessoas que vivem no mesmo espaço, em virtude daquilo que se divulga ou das suas convicções pessoais, estão se distanciando, estão cada vez mais, em vez de se aproximar e de gerar entre eles, entre nós, pontes, sermos capazes de criar ponte, estamos gerando muro, estamos dividindo. E é diante desse contexto de divisão, de separação, de conflito, que a campanha da fraternidade desse ano nos propõe também um momento de reflexão, como assim um momento de unidade, onde as igrejas cristãs se reúnem para junto perceberem o ponto fundamental que nos une, que é a fé e a raiz de onde a fé nasce, que é o próprio Jesus Cristo, de onde emana o amor, que é a essência da nossa vivência cristã, e a partir dessa dimensão buscarmos nos unirmos para apresentar de uma forma mais, assim, digamos, profética, aquilo que Deus pede de nós. Diante do momento em que vivemos numa sociedade brasileira que vivem aí momentos difíceis por causa dos muitos muros construídos, seja em virtude do racismo, das desigualdades econômicas, da dificuldade de conviver com as opiniões diferentes, de desrespeito e ataque a pessoas e instituições. Tais realidades estão também presentes não somente na sociedade de modo geral, mas também nas nossas comunidades que celebram a fé, nas nossas famílias que convivem no mesmo espaço, dividem o mesmo teto. Então, os peregrinos de Emaús, de uma certa forma, foram surpreendidos por Jesus com o fato do cidadão demonstrar que não estava informado sobre algo tão trágico que foi a morte de Jesus Cristo, né? E, de uma certa forma, nós vivemos esse contexto também entristecidos de toda essa situação de polarização, de morte em virtude da pandemia, de exclusão social, de injustiça cometida por diversos realidades a qual nos deparamos, e dentre essas experiências de morte somos convidados a perceber a presença de Deus e reacender em nós a esperança, a chama do amor que Ele nos revela. Então, reconhecermos com isso que seguir a Jesus é, de fato, dedicar-se a Ele, se comprometer com o seu projeto de vida. É nesse sentido e nesse tempo de crise que nós devemos, assim, contemplar a realidade com uma agilidade de coração. Então, se a gente observar os discípulos no primeiro momento, não conseguiram entender todos a trajetória anunciada pelo ressuscitado, até mesmo aqueles que estiveram convivendo com ele. E por muitas vezes, nós também estamos sujeitos a esse risco. Diante dos sinais de morte e com tanta informação, às vezes podemos ficar desorientados, incapazes de interpretar a realidade na qual estamos inseridos. Então, nós vivemos em um país onde nossas leis buscam garantir os direitos humanos, incluindo os grupos sociais historicamente excluídos da sociedade, mas, pelo outro lado, ainda permanecem as estruturas racistas e excludentes. Por isso que nós nos deparamos hoje com o alto índice de desemprego, o aumento da pobreza e da fome e o aprofundamento das intolerâncias criados pelo sistema. Um sistema que joga
umas pessoas contra as outras, gerando um ambiente de intolerância e de ódio, sobretudo entre os mais pobres, enquanto os mais ricos não abrem as mãos assim e não assim abrem as mãos de seus privilégios, daquilo que de fato tem, para estar a serviço também daqueles que estão à margem do poder civil e econômico. E a campanha da fraternidade, que é Fraternidade Diálogo, nos apresenta, de uma certa forma, esses sinais de morte como cruzes, né? Novas cruzes não são respostas também para a paz. Então, a cruz foi um instrumento, na época de Jesus, de violência, era aplicada como pena de morte para todos aqueles que se rebelavam contra o sistema, para todos aqueles que estavam, de uma certa forma, excluídos, e era uma forma de punir. E se a gente observar na sociedade atual, a cruz ainda está presente no momento, sobretudo histórico, em que estamos vivendo. E essa cruz é consequente do sistema excludente e opressor que se volta contra aí as maiorias falsamente apresentadas como minoria, né? Que são os negros, as mulheres, os imigrantes e todos aqueles que estão à margem do poder. E por causa do sistema são considerados não cidadãos e, consequentemente, são excluídos da sociedade e deixam de ter espaço. Então, são muitas cruzes que ainda permanecem na nossa sociedade atual, uma vez que o quadro de violência é bastante elevado e nós nos deparamos com isso. E a gente percebe que, diante de todas essas cruzes, a violência nunca será a saída e a solução da problemática. A violência não somente contra o ser humano que nós nos deparamos, mas também a violência contra até o planeta Terra. Nós assistimos atualmente a catástrofe ambiental que continua nos acenando aí a destruição cada vez maior do nosso habitat, que é a nossa mãe Terra, que é por excelência o espaço sagrado, né? Então, só gostaria assim de concluir a minha fala, só aí fazendo algumas perguntas, né? A intolerância religiosa é consequente de que muros nos separam, o racismo e o fundamentalismo. No entanto, a mensagem de Jesus ergue muros, mas derruba, não ergue muros, mas derrubam. Não é de ódio, mas de amorosidade. Então, diante desse contexto, nós precisamos de profecias que abram nossos olhos para as desigualdades, principalmente para aquelas promovidas em nome da fé em Jesus Cristo. Precisamos de profecias que anunciem a esperança, que reafirmem o fundamento da fé e que gerem vida e não violência. Qual seria este caminho? Onde podemos firmar os pés para derrubar esses muros? São perguntas que nós devemos nos fazer e que a campanha da fraternidade nos aponta, e os nossos irmãos que irão apresentar a segunda e a terceira parada vão nos dar aí indicativos para isso. Então, que nós possamos agora encerrar o nosso momento, passando para os nossos irmãos, a irmã Magali e o diácono Ribamar. E obrigado. Muito bem, Frei Garcia. Muito obrigado pelas palavras, né? Palavras que são um convite para que nós observamos os últimos acontecimentos do nosso país, né? E isso é evangelho, né? E fazer que as pessoas entendam que evangelho não é só aquilo que era vivido naquela época de Jesus, mas o evangelho, ele se atualiza, né? Ele é o cuidado, é o amor, é preocupação com o outro, é se sensibilizar, é justamente enxergar, ver, que é a proposta da primeira parada, né? Perceber tudo isso que está acontecendo de ruim e derrubar esses muros e construir pontes. Gostaria de saudar o nosso bispo Dom Juarez, que deve estar em casa, de repouso. Ele estaria na sua live conosco, mas não pôde estar, né? Agradecer ele pela oportunidade de estarmos aqui, né? Cristo é nossa paz, Dom Juarez. Agora, nesse momento, vamos passar para a segunda parada, que é o julgar, né? A irmã Magali, que é coordenadora da Pastoral da Criança, vai agora nos falar
da segunda parada para nós. Que bom estarmos juntos, mais uma vez, refletindo essa temática, né, com meus irmãos de caminhada, Frei Garcia, Diácono Ribamar, o Juan, a Vera, e todos os amigos que nos acompanham pelas redes da Diocese. Primeiramente, queria destacar que a segunda parada é um grande convite, primeiro, a gente ter a nossa memória histórica sempre atenta, né? Então, o texto base nos convoca a lembrarmos que nós somos o povo da esperança, que a gente tem uma caminhada histórica, que vem lá desde o Antigo Testamento, desde a origem, e ele vem nos conduzindo na amorosidade de Deus, que escuta o clamor do seu povo, que vem ao encontro do povo para atender às suas necessidades, para se fazer presente, para se revelar, para ajudar. Então, é um convite a gente fazer a memória histórica. E é tão bonito quando os pais se sentam com os filhos e contam a história da família, a história da cidade, a história do povo de Deus, a história de Jesus, e assim sucessivamente. É sinal que nós somos o povo que tem uma memória histórica, que sabe de onde veio, todos nós viemos de Deus, e sabe para onde vai, todos nós iremos até Deus. E esse percurso que fazemos aqui na Terra é o bem viver que Deus nos concede para construirmos tudo isso que o Frei Garcia já foi assinando, né? Principalmente derrubando os muros e construindo pontes, alargando o nosso coração, alargando a nossa mente para compreender o ser humano como filho e filha de Deus. Inclusive aqueles que não professam a mesma fé que a gente, né? Então é realmente um desafio nós trabalharmos a unidade na diversidade. E também esse convite, depois de fazermos essa memória histórica, é justamente o convite do texto base da campanha da fraternidade, é trabalhar a unidade. E daí o texto, a partir da carta aos Efésios, ele nos propõe vários aspectos. E um deles é a imagem que nós temos bem clara na nossa caminhada cristã, que é a imagem de Cristo cabeça, e nós, como membros, formamos o corpo místico de Cristo. E aí a gente tem essa imagem bem concreta para nós, porque o nosso corpo é feito de muitos membros, de muitas células, de muitas partes, e todas elas são diferentes, mas elas formam um conjunto harmonioso, um conjunto belo, um conjunto vivo, um conjunto que produz e reproduz beleza, história, transformação, tanta coisa boa que a gente vem percebendo na história. Então, se o corpo nosso é capaz de dialogar com tamanha diversidade, nós também precisamos nos esforçar para dialogar e para formar unidade com os irmãos e irmãs, né, que pensam muitas vezes diferente, que professam a fé até de uma maneira diferente, né? Então, é a gente respeitar e, acima de tudo, cuidar da vida. O grande apelo da campanha da fraternidade é que a gente tenha o bem viver, né? Isso aí até da tradição indígena que nos é colocado, o bem viver, aonde a gente respeita a mãe natureza, aonde a gente respeita o ser humano e aonde a gente pode construir uma sociedade aonde todos tenham espaço. É um grande desafio para uma sociedade extremamente capitalista, né, e voraz, como a que nós estamos vivendo, é um desafio gigantesco. Mas comecemos com pequenas atitudes.
a gente aprendendo a ouvir o outro. E isso nós aprendemos dos discípulos de Emaús do próprio Cristo. Quando Cristo se colocou no meio dos dois discípulos de Emaús, ele primeiro escutou as dores, as lamúrias, as angústias, a história, o que eles estavam passando. Só depois que ele questionou, só depois que ele orientou, só depois que ele se sentou com os discípulos, fez refeição com eles e se revelou. É um processo, mas precisamos dar os primeiros passos, né? Precisamos dar os primeiros passos. Então, o texto de Efésios é um grande convite para a gente trabalhar a unidade, apesar de toda a diversidade. E aí essa unidade perpassa pelo dom da escuta, né? Que nós somos assim interpelados pela nossa diocese ano passado a termos espaços de escuta nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, na nossa pastoral. Ouvir o irmão, né? Sentir a dor do irmão e tentar socorrer naquilo que a gente puder. E quando não puder, não vamos pisar, fazer mais dor, provocar mais exclusão, mas vamos nos colocar em oração, porque algumas vezes nem tudo conseguimos resolver. Aí nós colocamos na mão do Pai, da infinita misericórdia, e oramos pelos nossos irmãos e irmãs. Então, essa outra imagem, que é a imagem da unidade, né, é essa imagem do corpo, que é tão importante, né, dentro do cristianismo. Sempre devemos lembrar, quando somos atingidos por algo diferente, uma ideia, uma crença, um modo de ser diferente, pensar, né, a diversidade, ela é bela, ela nos provoca a transformação, a evolução, né, e não podemos excluir, condenar e julgar o irmão. E a gente tem muito isso ainda, né? Uma sociedade, por exemplo, impregnada pelo preconceito, por homofobias, por racismos e tantas outras violências que o ser humano sofre, por pobreza, lógico, desemprego, tanta coisa, né? Então, comecemos por nós, né? Uma outra coisa é nós testemunharmos a alegria, a unidade e o próprio Cristo, que é nossa paz. Então, é o nosso testemunho. Nós não devemos fazer isso, apontar pessoas, situações, né? A gente pode dialogar, sim, dizer que a gente concorda, não concorda, mas não julgar. Então, acolher. Então, o testemunho, né, a conversão, ela parte aqui do coração de cada pessoa. E se eu me converto um pouco mais, se eu dialogo um pouco mais, o outro também vai percebendo e vai fazendo modificações e conversões também, né? Então, essa questão do testemunho é muito forte também nessa campanha da fraternidade, né? É testemunhar. E isso a gente aprende também com os discípulos de Emaús, não é, meus irmãos? Que bonito, eles caminharam muito, eles estavam cansados, eles estavam tristes, mas no momento que eles reconheceram Jesus na fração do pão, pensa lá, saíram correndo, voltaram na mesma hora para Jerusalém e foram contar aos discípulos: nós encontramos o Senhor, ele se revelou para nós, né? Ele está vivo. Então, é nessa dimensão que a gente precisa ser testemunho, né? Com o testemunho da nossa presença, mas também da nossa voz, do nosso modo de ser, do nosso modo de olhar, do nosso modo de compreender as situações. O julgamento cabe a Deus, não a nós, não a nós. E nós muitas vezes fazemos isso, né? Inclusive dentro dos nossos grupos da Igreja Católica, de igrejas cristãs, né? A gente condena com muita facilidade, né? Outro aspecto muito interessante que a segunda parada nos ensina é a questão da caridade, da solidariedade, né? É estender a nossa mão. E aí eu falo para as pessoas, o ser solidário, o ser caridoso, não é só dar coisa,
né? Temos que abrir um pouco mais esse espaço, é dar oportunidade, né? É dar espaço para as pessoas estarem bem no meio da gente, né? É dar a nossa inteligência, é dar a nossa alegria, é dar a nossa orientação também. Algumas vezes precisamos ensinar, precisamos falar, precisamos orientar, mas também precisamos perdoar, porque no dia a dia, no vai e vem da vida, a gente também falha, a gente também fala coisa que não deveria falar, e aí é o momento da gente tentar a reconciliação, o perdão, o tentar novamente. Então, o texto também nos convoca, né, à solidariedade, a gestos concretos de solidariedade, né? Desde a gente tentar ajudar nas coisas emergenciais, por exemplo, um alimento, uma roupa, um remédio, tentar conseguir uma consulta médica e assim por diante, para as pessoas mais excluídas, sem voz e sem vez, que algumas vezes não têm a oportunidade, mas é também gerar oportunidade, né? E eu acredito que um sinal na diocese, pelo menos de Parnaíba, né, é a criação da Cáritas, para que ele possa ir fazendo esse grande chapéu, ou esse grande abraço que acolhe, né, e que proporciona meios de fazer com que as pessoas que não têm voz, não têm vez, sejam escutadas. Como também as outras pastorais sociais, né, eu da Pastoral da Criança, né, a gente trabalha tanto essa questão da saúde, da garantia de direitos, da presença nos conselhos de direito, né, então, a igreja se fazer presente nesses espaços, mas como aquela que ajuda na construção, não aquela que atrapalha, mas aquela que colabora, aquela que está ali para dar a mão. E para isso a gente vê muito nitidamente no cartaz da campanha da fraternidade, que também está na segunda parada essas palavras: o dar a mão, o bem viver, o estar na roda da vida, na ciranda da vida, com toda a sua diversidade, mas acreditando no mesmo Cristo, que é a nossa paz, e que veio derrubar aquilo que nos separa, que segrega, que divide, que exclui, que marginaliza, e provocar, né, para a aproximação, para a escuta, para a solidariedade, para o testemunho, para a alegria do Evangelho, né, para a proximidade de descobertas, né, a ponte, ela é essa ligação de novas descobertas. Então, nós cristãos realmente temos um exercício muito grande e que não só se limite nessa quaresma, mas que abra as asas, abra os braços para o ano todo, né? Vivermos essas virtudes, né? De abrir o coração para acolher o irmão, nas suas finitudes, na sua pequenez, né? Que tenhamos essa compreensão histórica, né? Que somos o povo a caminho da pátria definitiva, que estamos num processo de transformação e de conversão, que precisamos ser pessoas que vivam a unidade, né? Apesar de todas as diferenças que temos, mas queremos ser um mesmo corpo, que é o corpo místico de Cristo, porque somos todos irmãos. Queremos ser testemunhas do reino de Deus, testemunha do Evangelho. Queremos ser pessoas da solidariedade, né, que abrem espaço dentro da vida, do coração, das igrejas, das pastorais, para que o irmão tenha um lugar de escuta, tenha um espaço para se reconhecer como pessoa, né, como ser humano, não como um objeto. Nós temos na sociedade capitalista, a gente coisifica as pessoas, né, e humaniza os objetos. Isso é ruim, né? Então, que a gente aprenda a humanizar cada vez mais as nossas relações e não transformar as pessoas em objetos, né? Um exemplo disso é que a gente mantém relações enquanto você está me devolvendo algo, né? Depois você é um descartável. Oxalá os nossos doentes, os nossos idosos e as nossas crianças são considerados à margem da sociedade, porque não produz mais, não geram renda, só geram gastos, né? Então isso é
é muito degradante para uma sociedade capitalista que pensa dessa forma, né? Então, esses aspectos, né, ele vem fortalecer na segunda parada. Cristo é nossa paz. Em Cristo não há lugar para violência, né? Não há lugar para ódio. Em Cristo não há lugar para racismo, não há lugar para discriminação. Só há lugar para a paz, para o diálogo, para a solidariedade, para o amor, para o perdão, para a compreensão, enfim, para o bem viver. Então, que esse desafio, né, a gente leve mesmo a sério, né, nos nossos grupos, reflita isso, converse, pense, reze, né, para que realmente o Cristo, que é a nossa paz, se faça realidade em nossa vida. E nós entendemos também, meus irmãos, que a fraternidade e o diálogo, eles são realmente um grande desafio de amor, né? E não é fácil, é um trabalho diário, né? A conversão, a fraternidade, o diálogo, é um processo longo, né? Mas que devemos nos engajar nessa luta, né? E fazer a nossa caminhada, né? E para encerrar, assim, essa minha conversa, eu quero trazer presente também a oração de São Francisco, dita como de São Francisco, né? Mas que ele viveu plenamente, que é a oração da paz. Que nós, muitos dias, ao anoitecer ou ao amanhecer, tomemos esta oração também, né? E façamos dela realidade. Sejamos instrumentos de paz, instrumentos de amor, de união, de verdade, de perdão, de esperança, de alegria. Que possamos compreender mais, que possamos consolar mais, que possamos amar mais. Não queiramos ser compreendidos, amados, perdoados. Não, vamos dar o primeiro passo. Vamos fazer, por amor, né, o reino de Deus acontecer já, aqui e agora. Fica aí esse desafio da vivência dessa segunda parada e desses valores tão caros a nós, cristãos. Muito obrigado, irmã Magali, pelas suas palavras. Realmente, o que soou dos seus lábios é um convite para abrir os nossos corações mesmo, né? São palavras muito sensíveis e são tocantes nessa busca experimental do Evangelho no dia a dia, né? Que a gente possa realmente viver esse Evangelho de forma experimental. Nós já passamos pela primeira palavra, o ver, e agora foi o julgar. E agora nós vamos para a terceira parada, que é o agir, é o gesto concreto, é a ação. A partir das experiências que vivenciamos anterior, pela experiência de enxergar o próprio Cristo, agora nós vamos agir, colocar em prática esse amor, né? Tirar o rosto da indiferença e agora mostrar o rosto do amor, o rosto da Constituição. E nessa quaresma, nós somos convidados também a vivenciar a campanha da fraternidade, dentro da oração, do jejum e da caridade, né? É justamente um caminho que devemos percorrer durante 40 dias, nessa conversão diária, que é justamente entender o Evangelho como um gesto de amor, colocando em prática essa sensibilidade humana transformadora. Que nós possamos, dentro deste contexto amoroso, vivenciar isso na presença de Cristo. E Cristo é nossa paz, né? Cristo é aquele que veio nos unir. O Evangelho é muito claro. A leitura dos Efésios também é muito clara. Não podemos ser omissos em uma paz superficial, mas devemos viver uma paz plena. Não aquela paz do Império Romano, aquela pax romana, que era justamente uma paz através da violência, mas sim a paz do amor, pela chegada de Cristo Jesus no nosso meio. E agora vamos passar a palavra para o diácono Ribamar, que é assessor das pastorais sociais da Diocese de Parnaíba. É com você, meu irmão. Obrigado, Juan. Obrigado a todos os nossos ouvintes, os nossos irmãos também que estão aqui nesta apresentação, a irmã Magali, Frei Garcia, a professora Vera, que iniciou.
Essa terceira parada, e é bom até, eu estava pensando nessa palavra parada, né? Porque corresponde exatamente àquele terceiro passo do ver, julgar e agir. E agora nós nos deparamos com esse termo, né, novo, parada, não no sentido de imobilidade, mas pelo contrário, a parada no sentido de podermos contemplar, analisar, nos preparar para dar passos, né, à frente. Então, aí é uma parada estratégica, uma parada de reflexão, uma parada que nos faz ter entusiasmo, né, pelo trabalho. E é claro que tudo isso aí está fortalecido exatamente pela nossa fé em Jesus Cristo. É essa fé que nos compromete, é essa fé que nos faz estar sempre prontos a derrubar muros, né, divisões, pelo batismo que nós recebemos, que nós nos esforçamos em favor das comunidades, daqueles que mais necessitam, né, buscando esta unidade na diversidade. Não é porque seja fácil, não é porque a gente tenha disponibilidade de tempo, não é porque não tem o que fazer, né? Mas é exatamente pelo compromisso do nosso batismo, nosso compromisso de fé. Então, assim, meus irmãos, nós já ouvimos assim os fundamentos, né, desta campanha belíssima, né, sobre esse tema tão desafiador que é o diálogo. Assim, inicialmente nos parece um tema um tanto teórico, né, o diálogo, mas exatamente agora, nessa terceira parada, nós vamos tentar compartilhar um pouco algumas boas práticas da caminhada, que o próprio texto base apresenta, mas também que nós podemos, cada um de nós em nossas comunidades, buscar exemplificar, né, em cada espaço, em cada lugar, em cada comunidade. Principalmente nessa caminhada ecumênica. Não nos esqueçamos de que esta é uma campanha da fraternidade ecumênica, que foi preparada não somente pela CNBB, não somente pela Igreja Católica, mas pelas igrejas, membros do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, CONIC. Então, há um conjunto bem maior de pessoas, de igrejas, de comunidades que se envolveram nesse tema, nessa preparação. Muito bem. Então, o que nós vamos agora partilhar rapidamente é exatamente algumas práticas, algumas ações que nos pretendem, digamos assim, abrir também a nossa mente, nossa cabeça, nosso coração, para que a gente faça acontecer aí onde nós estamos. Né? Nós estamos num lugar concreto. Então, nós queremos que você, que está agora nos vendo e ouvindo, possa se identificar, né, com essas práticas, ou com algumas delas, né, essas práticas de diálogo, de unidade, nas suas comunidades, aí na sua cidade e na sua região, né, que você possa fazer acontecer, porque é aí que está a validade, né, da campanha da fraternidade, é que ela aconteça de verdade aí onde você está. Né? E a gente tem como inspiração o próprio texto base da campanha, e que nos faz, assim, que nos mostra algumas boas práticas do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, e que nos inspira também, todos nós, né, a termos também as nossas práticas, cada um de nós, em nossas comunidades. E a primeira que nós encontramos é em relação exatamente à semana de oração pela unidade dos cristãos, pela unidade cristã. Como é que você
viveu já, ou já teve experiência, né, desta semana chamada Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Será que ela passou assim, despercebido, né? Como é que foi? Né? Acontece geralmente aí no período de Pentecostes, e a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, a unidade cristã, né? É a celebração da diversidade, exatamente, que caracteriza a fé em Jesus. E são diferentes igrejas reunidas, né, celebrando os dons do Espírito Santo. Cada igreja, é claro, com as suas próprias especificidades, né, mas unidas em oração. As diferenças não devem nos distanciar. Nós temos muito mais, as igrejas cristãs têm muito mais pontos comuns do que diferenças, né? Do que divergências. Né? Então, nós podemos nos unir em oração, repetindo a experiência das comunidades primitivas, que nós conhecemos através dos Atos dos Apóstolos, né? Que oravam pelos outros, uns pelos outros. Então, todos os anos, igrejas de um determinado país, isso acontece no mundo inteiro, né? Então, são algumas igrejas de determinados países são escolhidas para, assim, elaborar o subsídio da Semana de Oração de Unidade Cristã. Então, esse subsídio, esse material, ele que é um testemunho ecumênico, né, com informações preciosas sobre a cultura daquele país, os desafios enfrentados, etc., etc. Então, eles são adaptados a cada país. Aqui no Brasil, por exemplo, essa semana de oração ela é organizada pelo CONIC. Né? CONIC é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Então, pega esse material, nível, né, universal, e adapta material para o nosso contexto de Brasil. Né? Então, aí convida também os coordenadores estaduais e regionais, né, nessa área ecumênica para realizar essa adaptação. Então, dessa forma, além da gente participar, a gente conhece, é uma realidade do Brasil, é um material riquíssimo e nós temos como ter acesso a esse material e também adaptar, claro, para cada comunidade nossa, né? Então, primeira prática, boa prática ecumênica, de unidade, buscando essa paz e buscando, acima de tudo, o diálogo que essa campanha nos chama a viver, é exatamente a prática bastante comum na Semana de Oração pela Unidade Cristã. A partilha. Por exemplo, existem o que se chama de partilha de púlpitos, né? Significa que, por exemplo, você está na sua cidade e cada dia da semana, a celebração daquela semana, cada dia, acontece em uma igreja diferente. Em uma igreja diferente, uma denominação diferente. Então, a pessoa que vai fazer a homilia, a pregação, vai ser de uma das igrejas visitantes, não daquela igreja onde está acontecendo o encontro, ali a celebração, né? Então, essa prática, ela possibilita que as comunidades também se conheçam, criam laços de amizade. Você pode estar dizendo e pensando assim, mas isso é muito difícil na minha região, ninguém quer saber disso, as igrejas evangélicas são muito fechadas, essas igrejas... Mas será que nós tentamos alguma vez? Será que não vale a pena a gente buscar caminhos? Se não for com todos, mas com alguns, né? Então, para vivenciar essa experiência da semana de oração pela unidade cristã, né? Aí está. Esse é o primeiro exemplo, um grande exemplo concreto de testemunho público da unidade na diversidade. É um exemplo, é um caminho, e que a igreja tem realizado. Muitas vezes a gente não tem se dedicado muito a essa prática, né? Mas que esse ano se possa vivenciar com mais força, com mais dedicação,
né, e realizar a semana de oração, né, pela unidade dos cristãos. O segundo, um outro ponto também, um segundo ponto assim, concreto também, nesta terceira parada, né, nessas ações, nessas boas práticas, é o que o texto base chama de convivência interreligiosa. Interreligiosa. Nós vivemos num país, nosso Brasil, que tem uma diversidade religiosa muito grande. Para muita gente, isso pode parecer até um problema, porque é um país onde só tem uma igreja, uma religião, né, vamos dizer assim, um segmento. O Brasil é rico nessa diversidade. No entanto, nem sempre a gente reconhece o valor dessa força. Isso é uma força muito grande que nos caracteriza o nosso país, nossa cultura, né? A diversidade que nós também nos formamos. Né? Então, o texto base, ao longo do texto base, nós já ouvimos também aqui nessa apresentação de hoje, falar sobre racismo, mas aqui principalmente o racismo religioso. Né? O racismo religioso, que também é conhecido como intolerância religiosa. Né? Você, muito bem, às vezes, essa intolerância dirigida a religiões, principalmente de características de uma determinada raça, de uma determinada etnia. É o caso da intolerância contra as religiões de matriz africana. Né? Há uma barreira muito grande, há um muro muito grande em relação a esses irmãos. Muitas pessoas são realmente intolerantes e agressivos. Né? Então, isso nós temos que superar, precisamos superar. O tema da campanha da fraternidade esse ano nos chama a superar isso cada vez mais, e construirmos, né, essa convivência interreligiosa. Minha caminhada maior como diácono foi em Brasília, né, desde a década de 90. Então, eu lembro que em 2016, em Brasília, houve um incêndio, foi um terreiro, né? Foi incendiado, um terreiro em que se realizavam ritos, né, religiosos. Mas ali também havia projetos sociais, principalmente com jovens. Então, houve um incêndio, e aí, no caso, a diretoria do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que se reúne em Brasília, né? Então, numa dessas reuniões também, eles colocaram em pauta essa situação e como fazer algo, né, para, pelo menos, demonstrar esse espírito, né, de ecumenismo, de respeito com aquela comunidade. Então, decidiram fazer uma visita de solidariedade à mãe de santo, que era responsável pelo terreiro. E aí ligaram para ela, perguntando o que poderia ser feito, e ela, então, sugeriu que, se fosse que eles pudessem levar uma muda de pau-brasil. Né? E ali foi plantada essa muda de pau-brasil. E todos os anos é comemorada assim, o aniversário dessa árvore. Né? E, claro, não é apenas uma árvore, mas também ela significa, simboliza, né, a fraternidade, o diálogo, o entendimento, o respeito. Né? Então, é preciso que a gente tenha gestos, assim, gestos concretos. Né? Então, isso demonstra realmente que a gente está aberto a viver essa fraternidade. Então, esse gesto da diretoria do CONIC, né, foi bastante forte, significativo. Né? Então, isso precisa também ser feito. Muitas vezes nas nossas comunidades, nas nossas cidades, nossas paróquias, né, a gente vive como que talvez alimentando essa violência, né, contra comunidades diferentes das nossas, principalmente essas de raiz, né, afro. Né? Então é preciso a gente superar isso. Esse é o ano
do diálogo, da abertura também para esses nossos irmãos. Um terceiro aspecto, também uma terceira prática que o texto base nos sugere, nos apresenta também, que também superando a violência, é a realização de missões ecumênicas. Você já ouviu falar em missões ecumênicas? Normalmente, quando a gente fala em missão, é mais no sentido proselitista, não é verdade? É mais de a gente ir lá e pregar, e chamar, e convocar, e ter pessoas que venham participar do nosso grupo religioso, da nossa igreja, né? Então, geralmente, esse termo está associado à imposição de uma crença para um grupo de pessoas, a fim de expandir a religião, aquela igreja, etc. Né? Então, são missões com fins proselitistas. Esse ano, o texto base nos sugere essa outra forma de missão. O que é essa forma de missão? Essas são missões ecumênicas. Assim como aconteceu já, um exemplo que é dado, né, em Mato Grosso do Sul, né, uma missão em solidariedade aos povos indígenas, somente a povos que estão sofrendo violência, ameaças, desrespeito. Né? Então, acima de tudo, uma missão em favor da vida, buscar realmente esse tipo de missão. Né? Esse é um caso, né? E, consequentemente, a gente vai superar aquele momento de agressão que aquelas pessoas, aquela etnia está sofrendo. Tá? É uma forma. Então, nós precisamos buscar isso. Mas aqui, eu gostaria de finalizar chamando a atenção, e a irmã Magali também já falou, assim, do fortalecimento, né, das nossas pastorais sociais. Porque uma outra forma de diálogo, uma forma de nós demonstrarmos na prática o diálogo é exatamente com as pessoas mais pobres, é com as pessoas mais abandonadas, é com as categorias que estão mais excluídas da nossa sociedade. E isso acontece através desses braços da igreja, né, que são exatamente as pastorais sociais. Vamos fortalecer as pastorais sociais. Quem é que vai dialogar com os presos? É a pastoral carcerária? Quem é que vai abrir um diálogo com o morador de rua? É uma pastoral de população de rua, pastoral, né, do povo da rua? Quem é que vai ter um diálogo de perto com os enfermos, com os doentes? A pastoral da saúde. E assim vai, né? Com cada categoria mais abandonada, mais sofrida, mais excluída. É isso. Eu espero que nós possamos, vivenciando essa campanha da fraternidade, nós realmente possamos abrir caminhos, né? Derrubar muros, abrir caminhos, formar pontes através do amor, da paz e por força da nossa fé. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Diácono Ribamar, pelas suas palavras, né, no agir. Realmente, a nossa sociedade hoje caminha muito pelo lado divisório, né, onde há muita discriminação, muita divisão, no contexto virtual, quanto no contexto, no cotidiano mesmo. Mas a campanha da fraternidade, ela é uma semente que é plantado para que realmente a gente possa, né, caminhar juntos com Cristo, nessa esperança de que nós possamos buscar essa unidade, né? E como você mesmo colocou, a campanha da fraternidade é uma campanha ecumênica. A cada 5 anos acontece a campanha ecumênica. Não só a Igreja Católica, mas outras igrejas em comunhão, caminhando juntos de forma ecumênica, trabalham juntos, justamente expressando essa unidade que Cristo tanto nos convoca a viver, né? E nossa diocese de Parnaíba também, ela está de parabéns por ter abraçado, né, a campanha da fraternidade e ter, assim, imprimido nas suas paróquias e pastorais e movimentos justamente esse doce amor que Jesus sempre quis. Nós, como cristãos, viventes do Evangelho, vivesse, né, essa paz de forma plena, esse olhar da caridade, com cuidado com os mais pobres, e também evitando esse olhar insensível da indiferença,
onde a gente não enxerga o outro, que é o muros, né? Então, dessa terceira parada é realmente derrubar os muros, né? Agir é derrubar os muros. E é assim, agir construindo pontes, né? E aqui nós estamos finalizando nossa live. Amados irmãos e irmãs, você que está aí nos acompanhando pela página, muito obrigado por estar conosco até esse momento. Você é um vencedor por estar conosco até esse momento. E vendo que aqui na live hoje, Cristo Nossa Paz, nosso coração realmente foi aberto, né? A partir da quarta-feira de cinza, abraçar esta campanha. Para a gente não se confunda, né? A campanha foi tão deturpada antes mesmo de ser lançada, por falta de compreensão, por falta de conhecimento do próprio texto base. O texto base jamais ele nega a nossa doutrina, jamais está falando de mudança de sacramentos, mas ele está falando de diálogo, unidade, amor, respeito. Não de discriminação, de preconceito, jamais, e jamais de divisão. Jamais o texto caminha por esses caminhos tortuosos, mas sim do diálogo e da fraternidade, e dessa expressão plena de amor. E hoje nós somos justamente tocados no coração para que a gente possa sair desta live revestido desse amor e possa, assim, ser anunciadores desse evangelho nessa quaresma, né? Buscando essa conversão plena, mas anunciando esse Cristo que caminhou com nós, e às vezes a gente não enxerga esse Cristo no nosso meio, talvez pela nossa insensibilidade humana. E nós possamos, assim, né, buscar essa aproximação, redescobrindo o caminho com Cristo Jesus. Eu gostaria de agradecer de forma especial para a professora Vera, coordenadora da Pastoral da Educação, que deu uma participação conosco, cantando o hino e a oração. Gostaria também de agradecer ao Frei Garcia, que é pároco da São Sebastião, paróquia São Sebastião, e também assessor da equipe de campanha, que está promovendo esta campanha da fraternidade. Gostaria de agradecer também a irmã Magali, que sempre está conosco junto, firme, uma verdadeira missionária, né? Ao nosso diácono Ribamar, muito experiente na ação social também, tem muito a nos ensinar, fundador da Casa Bom Pastor, Casa Santo André. Então, tem muito a nos ensinar sobre esse caminho do agir, né? E também gostaria de agradecer vocês, né, que estão conosco, nos acompanhando, né? Dizer que nós ficamos felizes pela participação de vocês, né? Que Cristo possa ser essa luz e nos iluminar. Gostaria de agradecer também ao nosso Bispo Dom Juarez também, que nos acompanhou, né? Deus conceda sempre a sua saúde e força, um grande missionário também do nosso meio. Né? Cristo é nossa paz. Agora eu gostaria de agradecer, antes também de fechar, a Selene também, que faz parte da Pascom Diocesana, que se não fosse ela, esse momento não estaria acontecendo, né? E eu gostaria de passar também agora a palavra para o nosso Frei Garcia, para ele concluir com a oração final, né? E uma bênção para todos nós. Pronto, agora dá para me ouvir. É sempre bom estarmos reunidos, né, refletindo algo que faz parte da nossa vida e que é essencial para a nossa vivência da fé cristã, a partir dos valores fundamentais que Cristo nos ensina, né, que é a comunhão e o diálogo, como o próprio texto do evangelista João diz, que era dividido fez uma unidade, né? Que nós também possamos construir, não somente durante esse tempo da campanha da fraternidade, essa unidade, mas buscarmos a partir de Cristo, tornarmos sempre próximos dos outros, sobretudo daqueles que estão, seja que professam fé diferente ou que estão distante de nós por pensamentos ou visões diferentes, né? Que nós possamos viver a unidade na diversidade como vivendo numa sociedade plural, cheia de valores diferentes. Então, até estava pensando aqui, convidar a irmã para rezar a oração que São Francisco rezou diante do crucifixo, né, irmã? E depois a gente rezaria, já que, como franciscanos, rezaríamos a oração que o próprio Cristo nos ensinou, que nós nos colocamos diante de Deus como irmãos, e que diante dele
nós assim também erramos e devemos também nos perdoarmos mutuamente para recomeçar, né? O diálogo também é gerador de encontro, e, sobretudo, ele promove o perdão e a paz, né? Irmã, você reza comigo? Aí depois eu convido, já que acho que os outros irmãos não sabem, a rezar a oração de São Francisco diante do crucifixo. Aí depois nós podemos encerrar com a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, e a seguir nós iremos dar a bênção, viu? Ó glorioso Deus Altíssimo, Iluminai as trevas. do meu coração, concedei-me uma fé verdadeira, uma esperança firme E e uma uma boa caridade. vontade perfeita. Dai-me, Senhor, o reto sentir e agir, a fim de que eu possa cumprir O sagrado encargo que acabais de dar-me. e dar-me. Amém. Então, nos unindo como irmãos, rezemos a oração que Jesus nos ensinou e que nos convida a viver. Pai nosso que Que estais no estás céu, no céu, no céu, santificado seja o vosso nome, seja o vosso nome. venha a nós o vosso Venha Venha o a reino, vosso reino. a vossa seja vontade, Seja feita feita a vossa vontade. assim na terra Assim como na no terra céu. como no céu. o pão Pão nosso de nosso Pão de nosso cada de dia cada nos dai dia hoje. nos dai hoje. perdoai as Perdoai as Perdoai nossas as nossas ofensas, ofensas, assim como assim nós como assim nós como nós perdoamos a quem nos tem perdoamos a quem ofendido. nos tem ofendido. e não nos E não Não nos nos deixeis 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 cair cair em tentação, a entender mas mas livrai-nos livrai-nos do do mal. do mal. mal. Amém. Amém. Porque vosso é o Amém. reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Também gostaria, aí Amém. depois, mesmo já tendo agradecido, né, agradecer a todos, né, os irmãos que participaram da live, aqueles que participaram das suas casas, de modo especial Dom Juarez, né, que nós estamos aí em sintonia, também rezando pela sua saúde, que ele possa, assim, se reabastecer mais de saúde cada vez mais, para voltar às suas atividades, né, junto ao povo de Deus, junto ao povo amado de Parnaíba. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio Ele de está no nós. meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos traga nesse tempo difícil a tranquilidade, a paz e que nós possamos também, em nome de Cristo, sermos instrumento da sua paz. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E a todos uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Cristo é nossa paz. Cristo é Amém. nossa Da nossa paz. paz. Cristo é nossa paz. Aleluia. E um abraço fraterno a todos.